tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de novembro, quarta-feira. O número do verbete é 2847. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 11 máximos. O título do verbete é Voluntariado Propulsor e a especialidade é Evoluciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Helena Schneider. Ela é graduada em Letras, é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 2010 e é tenepsista desde janeiro de 2012. Então vamos aqui à definição. O voluntariado propulsor é a condição alavancadora da consciência, homem ou mulher, ao realizar trabalho ou atividade não remunerada, com vínculo consciencial, em instituição conscienciocêntrica, ao modo de laboratório teático, exemplarista e cosmoético na busca do desenvolvimento da interassistencialidade, da autenticidade, da gratidão e do fraternismo. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da assistenciologia, o holopensene pessoal da autenticidade consciencial, o holopensene pessoal da cosmoética, o holopensene pessoal do autodiscernimento, os ortopensenes, os conviviopensenes, os benignopensenes e a reeducação do mater pensene consciencial. Agora aqui na fatologia. O ato de assumir o desafio do voluntariado, a ferramenta catalisadora da evolução, a automutação da pessoa e da própria vida para melhor, a reciclagem intraconsciencial, o fraternismo e a solidariedade atuando como base de renovação consciencial profunda, as ICs enquanto ferramenta dos voluntários, o compromisso com a assistência pelo exemplarismo teático, a recuperação dos cons através da autopesquisa, o ato de desatar a estrutura do próprio ego, a anti-impulsividade, a prudência para assistir, a desconstrução permanente de esquemas mentais ultrapassados, a viragem assistido-assistente. Agora aqui na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a assistência anônima diária na TENEPS, a autoconfiança na interassistencialidade multidimensional, o cumprimento dos paradeveres, a interação com os amparadores extrafísicos de função. Agora aqui na argumentologia existe uma taxologia com 15 itens. Vale a pena depois a gente dar uma olhada com calma. E na remissiologia nós destacamos autoencantoamento cosmoético, candidatura evolutiva, compassageiro evolutivo, escolha do rumo evolutivo e para-voluntariado. Agora a frase enfática. O voluntariado conscienciológico, labicon dinamizador teático e cosmoético da interassistencialidade multidimensional, incrementa o desenvolvimento da holomaturidade consciencial. A questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o vigor, a propulsão teática da própria interassistencialidade? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a prática autoconsciente do voluntariado conscienciológico? Aqui na bibliografia específica nós temos 10 referências bibliográficas. E agora aqui a mega análise feita pelo João Paulo. Alavancagem, impulsão, gratidão, vinculação, retribuição, potencialização, benevolência, altruísmo, fraternismo, exemplarismo, profissionalismo, proatividade, solidariedade, convivialidade, interassistencialidade,
conscienciocentrologia, reeducaciologia, voluntariologia, taristicologia e evoluciologia. Bom, então, antes da gente partir aqui para as perguntas e para os debates, a gente sempre pergunta para a verbetógrafa, que é uma neoverbetógrafa, né, o primeiro verbete, como é que foi a sua pesquisa, o que te levou, o que te motivou a fazer essa pesquisa. Primeiro, boa tarde a todos, e eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui. E o verbete, ele surgiu, e em 2010 eu me tornei voluntária. E era uma voluntária bem assim, bem pouco atuante, de forma de ação, de sentimento. E eu sabia que eu tinha que estar no voluntariado quando eu me vinculei, só que eu não conseguia, tinha momentos que eram difíceis para eu me liberar das minhas coisas, dos meus afazeres. Então, aquilo me causava, às vezes, uma dificuldade de chegar. Aí, em 2012, eu vim fazer o balanço existencial. No final, eles fizeram uma chamada, passaram para fazer o convite para quem quisesse escrever os verbetes. A Nina estava atrás de mim e me bateu no meu ombro, nós nem nos conhecíamos, bateu no meu ombro e me disse, faça o verbete, porque o verbete é muito bom, a gente consegue assim, se reeducar. Foi mais ou menos, não foi bem essa palavra, mas foi mais ou menos isso. Aquilo bateu em mim, mas eu não tinha o que escrever, não tinha o que dizer. Aí, do balanço, eu fui fazer a imersão progessoterápica em Porto Alegre, em junho ou julho. De lá, e eu sempre escutava, quando eu fazia ou SCP-2, ou na própria imersão, que eu tinha que sair de mim e enxergar as outras pessoas. De lá, voltando, assistindo uma tertúlia, eu vi a chamada para o Conscienciograma Sem Drama. Me inscrevi e fiz o EAD. Eu estava no final do Conscienciograma, aquela vontade de retribuir, a questão do fraternismo foi aumentando em mim, e foi uma manifestação que eu senti que eu tinha que ter esse movimento como se fosse uma retribuição por todas as oportunidades que eu fui adquirindo, que eu fui recebendo, de estar me renovando, me melhorando. Isso foi dessa forma. Só que eu não tinha o tema ainda. No último final de semana, que tinha que concluir o gráfico do Conscienciograma, no sábado, eu terminei o gráfico, olhei a minha consciência, fiquei meio chocada, e no domingo nós tivemos uma reunião na minha cidade de voluntários. Nós somos um núcleo lá em Maracaju, e veio o grupo de Campo Grande, que é o centro, para uma reunião. E quem era responsável pelo núcleo, quem dirigiu o núcleo lá em Maracaju, teve que se afastar. E a reunião era para aquele fato. E houve ali dificuldade para articular quem seria a próxima, quem assumiria a função, e naquele momento a reunião foi seguindo, e para mim aquilo parou tudo, porque eu comecei a sentir uma necessidade urgente de não interromper o trabalho de assistência. A questão assistencial ficou muito urgente para mim e, ao mesmo tempo, muito tranquila. Eu pensava, mas eu vou ter atividades a mais, mas aquilo não me incomodou como de outras vezes me incomodava. Eu consegui abrir mão de mim e tomar o passo pelo posicionamento de não deixar que o núcleo ficasse que o núcleo ali pudesse não continuar. E ali eu me posicionei como voluntária e assumi de uma forma provisória, mas assumi o que tinha que ser feito. Então, a partir dali, eu senti que eu começava a me posicionar e perceber o voluntariado de uma outra forma. E dali veio a ideia do verbete.
Então, já temos perguntas aqui dos teletertulianos. Na Fatologia, página 27, 10ª linha. Como ocorre o aprofundamento na holobiografia pessoal a partir do voluntariado conscienciológico? O aprofundamento na holobiografia acontece dentro das próprias atividades dentro do voluntariado. A partir do momento que a gente começa a propor, a trabalhar no convívio entre os voluntários, buscando promover a assistência, oferecer a assistência, a gente vai se qualificando, vai aprofundando, vai se percebendo mais, a autopesquisa se aprofunda, a gente começa a se enxergar, e do momento que a gente se percebe de forma autêntica, a gente percebe a necessidade do outro e respeita o limite e a condição das outras pessoas. Então, e com isso, nesse processo, a gente começa a recuperar os cons e as informações de nós mesmos, que aí responde ali, e aí há um aprofundamento, a gente vai se percebendo e se conhecendo, como de uma forma toda, ampla. Uhum. Então, na mesma Fatologia, página 27, 11ª linha. Por favor, explique o ato de desatar a estrutura do próprio ego. De que maneira ocorre esse desenlace? Desatar a estrutura do próprio ego acontece quando a gente se permite, se disponibiliza a perceber as pessoas, o que está em torno da gente. A gente deixa de só pensar no primeiro, na gente, a pessoa deixa de pensar primeiro em si e passa a se preocupar e a se interessar pela necessidade do outro de forma autêntica, aquilo assim, genuíno. Eu não olho a pessoa simplesmente assim, rapidamente, de uma forma superficial. Eu olho ela com atenção de assistir. Agora, ainda na Fatologia, página 27, última linha. Poderia discorrer mais sobre a coragem de dar o passo decisivo sem temer a impossibilidade de voltar atrás? Aí é a questão do posicionamento. Quando a pessoa se abre mão de si mesma e se disponibiliza se posiciona e se disponibiliza para assistência. E ela sabendo que ela vai enfrentar alguns momentos que ela vai ter que fazer as opções, mas ela sabendo que ela vai que é pelo melhor, que é pela assistência, e assistindo a gente está evoluindo. Aí, eu fiquei pensando aqui, realmente sem temer a impossibilidade de voltar atrás ou a possibilidade de voltar atrás? Não, eu penso. Explica isso. Eu penso assim que sem temer, a partir do momento que eu decidi, que eu me posicionei, eu sabendo que eu vou ter algumas dificuldades, alguns contrafluxos, mas que isso não seja o medo por essas situações que eu posso pensar que possam haver, que elas não sejam elas não me enfraqueçam para que eu volte atrás, que eu não desanime, que isso não seja uma coisa que vá me desanimar e me dizer, não, vai ser difícil, então eu não vou fazer porque eu não vou conseguir. Não, eu vou, se é uma coisa que eu estou posicionada, se eu acredito que aquilo é pelo melhor, eu vou continuar me dedicando a fazer o melhor. Porque deu a entender quase que dois negativos aí dariam positivo, né? Sem temer tá certo. E a impossibilidade, mas não. Eu acho que está explicado. Tá. Então, aproveitando aqui, eu queria que você explicasse o último princípio, o princípio da sinceridade evolutiva, na página 28, a Principiologia. O princípio da sinceridade evolutiva é
a melhor intenção verdadeira, aquilo quando a gente a forma mais honesta da gente com a gente mesmo, pelo aqui princípio, onde está? Quando eu quero fazer realmente, eu estou me doando pelo melhor, pela assistência, porque eu estou me qualificando para oferecer o meu melhor de maneira honesta e sincera para assistir. Ok, obrigado. Só complementando que a próxima pergunta era essa mesma. Tá? O que vem a ser o princípio. Primeiro ele pergunta na Principiologia, página 28, primeira e terceiras linhas. O que vem a ser o princípio das opções evolutivas, que é o primeiro, e depois o segundo era esse, o princípio da sinceridade evolutiva. Então, falta o primeiro só. Só o primeiro. O princípio das opções evolutivas. É a partir do momento que eu percebo que eu quero qualificar qualificar a minha existência para ser melhor. Então, eu vou escolher coisas melhores para mim. Eu vou, até meus hábitos, meu dia a dia, ele vai se qualificar. Em vez de ficar, um exemplo bem simples, em vez da pessoa ficar tomando um sol, ela pode escolher estudar, ela pode fazer alguns cursos, ela tem outras opções a não ser essa, mas aqui no caso, sim, bem dentro do princípio são as melhores escolhas que eu fiz para mim, de forma assistencial e evolutiva. Agora, em Fatologia, página 27, primeira linha. Fatologia, página 27, primeira linha. Você traz o ato de assumir o desafio do voluntariado. Tenho 45 anos e conheço a Conscienciologia há 1 ano. Depois de cursos na IAC Madrid, quem está perguntando é de Madrid. Então, depois de cursos na IAC Madrid, cursos online e no campo de Évora Monte, muitas desconstruções e reciclagens estão sendo possíveis e libertadoras. Desde janeiro de 2014, não, deve ser 2013, né? Desde janeiro de 2013, integro o voluntariado de Madrid. Quais dicas você daria para alguém que, como eu, está começando? Eu daria a dica que você investisse na sua autopesquisa. E a autopesquisa, para mim, eu consegui entender e fazer da melhor forma fazendo conscienciograma. Então, eu acho que é uma ferramenta importantíssima que você vai conseguir se perceber como consciência, como você é de verdade. Você se despoja de você e você aí tenha coragem de não desistir, não ter medo, porque era uma coisa que eu sempre tive e vivi com muito medo de me posicionar. E a partir do momento que eu me entendi, eu me percebi, eu consegui fazer isso e não desistir, que, como eu fiz, enfrentei o voluntariado. Então, você não desista dos enfrentamentos e, principalmente, na sua autopesquisa. Você vá passo a passo e tenha dificuldade, mas não se apegue nela. Você invista cada vez mais nas suas descobertas e nas conquistas e vá em frente. Ainda da mesma pessoa de Madrid. Em Parafatologia, página 28, terceira linha. Poderia explicar o item a evitação pelo autodiscernimento da indecisão e do desgaste energético decorrente da falta de posicionamento. Como você relaciona esse desgaste energético e o voluntariado propulsor? Enquanto a gente não se posiciona, a gente fica remoendo, a gente fica sofrendo, a gente fica em cima do muro, não vai nem para um lado nem para o outro. A gente não colabora, a gente não resolve nada e fica tudo parado. E quando a gente não se define, gera uma angústia, um sofrimento e o desgaste energético é muito grande. Então, a melhor forma é a gente enfrentar a situação, se enfrentar
e se posicionar. E a partir do momento que a gente se posiciona, por mais difícil que possa parecer, a partir do momento do posicionamento, o alívio é tão grande e a recompensa assim, do sentimento do bem-estar e da pacificação é tão grande que isso aí é gratificante. É gratificante. Posso complementar? Pode. Eu acho que você pode pôr a sua casuística para a pessoa entender o posicionamento perante o conscienciograma. Você fez o curso do conscienciograma, você teve que se posicionar, as perguntas você tem que dar uma nota, não tem como. E aquele eu acho que é um primeiro posicionamento, que mesmo que estando meio distorcido, mas é um posicionamento. Sim. Como é que foi essa experiência para você? No início, as perguntas, o posicionamento, aquela questão de dar a nota, a gente fica com medo da autoimagem da gente com a gente mesmo. Então, a gente... são dois medos da autoimagem. A que eu tenho, que eu acho que eu tenho de mim mesma, que aí eu passo a perceber que eu não sou aquilo que realmente eu imaginava e que eu tenho que conhecer e me aceitar e trabalhar comigo a partir daquilo que eu sou e me melhorar. E também, no curso, a gente também tem aquele medo do que os outros que vão ver aquela nota têm receio, vão pensar de mim, eu daquele jeito. Então, a gente fica ali naquele sofrimento, e a partir do momento que a gente faz, que a gente enfrenta, e aquilo dá um alívio, uma felicidade, e a gente passa a ver tudo diferente. Como que aquilo que fazia tanto sofrimento é tão insignificativo, e como eu posso aproveitar melhor meu tempo, me qualificando e melhorando, e tentando auxiliar, assistir outras pessoas. Então, ainda daquela mesma pessoa de Madrid. Em Efeitologia, página 28, quarta linha. Você traz os efeitos motivadores da vivência diária da TENEPS. Em sua opinião, o voluntariado poderia ser um bom alicerce ou um parâmetro colaborador para o começo da TENEPS? Ele não é uma condição. O voluntariado não é uma condição para a TENEPS. Mas ele ajuda muito porque, como ele desenvolve na gente, desenvolve na pessoa a questão da autopesquisa, do fraternismo, da assistência, com o exercício do voluntariado, a pessoa vai se qualificando mais em si, na sua assistência, e naturalmente surge a necessidade, a vontade de praticar a TENEPS, mas uma coisa não é condição da outra. Ainda da mesma pessoa de Madrid. Em Mitologia, página 29, primeira e segunda linhas, por favor, poderia expandir a ruína do mito da unanimidade e o extermínio do mito do salvacionismo? Você utiliza a palavra extermínio com a intenção de associar o poder do voluntariado propulsor ao aniquilamento do salvacionismo? Procurou essa intensidade? Bom, a ruína do mito da unanimidade é quando a gente imagina que, a partir do momento que todo mundo pensando igual, aquilo é o mais correto, é o mais verdadeiro. A verdade nem sempre, e o melhor nem sempre está condicionada à maioria. Né? O principal aí é chamar atenção principalmente para a questão da criticidade, da reflexão, que nós não podemos... só porque meia dúzia, uma dúzia ou muitas pessoas afirmam determinada coisa, que aquilo seja o melhor. Que, em primeiro lugar, a gente tem que refletir. Aqui nunca acredite em nada, tem as suas próprias experiências. Além do que, é impossível agradar a todos, né? Então, principalmente impossível agradar a todos. Tem um verbete da professora Ana Luísa, que é a impossibilidade de omnicomprazimento, né? Que você não consegue agradar a todos. Né?
E aqui no extermínio do mito do salvacionismo, é a gente assumir as próprias responsabilidades e não transferir para ninguém, para outras pessoas, o compromisso de resolver nossas situações e nos fazer felizes, ou que nós temos que assumir nossos próprios atos. Foi nesse sentido. Tem mais aqui. Na tecnologia, página 28, segunda linha. De que forma a verbetógrafa associa a técnica do conscienciograma com o voluntariado propulsor? Mais ou menos tinham falado, né? Mas... de toda forma, porque a pessoa, para fazer o seu melhor, ela tem que se perceber de forma mais completa e mais inteira. E o conscienciograma é uma ferramenta que ela possibilita isso e em momento nenhum ela deixa a gente dar uma tapeadinha na gente. O conscienciograma não tem negocinho. A gente às vezes tem vontade de dar uma escapada, dar uma não vou responder assim de qualquer jeito, mas ele puxa. Se ele não puxa de imediato, logo a seguir ele puxa. Ele mostra, ele desmascara a gente. Então, é a melhor ferramenta. Agora, em Fatologia, página 27, última linha. Por favor, poderia expandir a coragem de dar o passo decisivo sem temer a impossibilidade de voltar atrás. E, se possível, explicar casuisticamente. Na verdade, você já comentou, mas ela está pedindo aqui... Se possível, explicar casuisticamente. A questão aí é a gente assumir o posicionamento, ter tranquilidade em relação a esse posicionamento, tendo consciência que você possa ter algumas dificuldades em alguns momentos para chegar, mas que você não vai abrir mão, que você vai fazer o que você tem que fazer da melhor maneira e fazer o seu melhor. E a casuística é que eu assumi, a partir do momento que eu entendi isso, eu assumi o voluntariado com bastante gratidão e muita vontade de retribuir a assistência que eu recebi. Então, a partir do momento que a gente se disponibiliza da gente, tudo fica... foi o que aconteceu comigo. Eu me disponibilizei de mim. Foi isso. Agora, na Parafatologia, página 28, terceira linha. Da indecisão e do desgaste energético decorrente da falta de posicionamento. Também você já comentou, mas é bom comentar de novo. Ela está perguntando aqui. De que maneira você poderia contribuir para ajudar a Consim a se posicionar à frente do voluntariado positivamente e sem desgastes? Eu acho que você para se posicionar, você tem que se autopesquisar. Esse eu acho que é uma autopesquisa constante, mantendo ali a atenção. E a partir do momento que você se percebe, se entende, você se qualifica, você se posiciona, e a partir do momento que você se posiciona, você sai de cima do muro e você parte para uma ação de assistência. Você assumir aquela condição que você quer fazer assistência e enfrentar isso. E tem que enfrentar, porque enquanto você não enfrentar, você vai ficar se desgastando, sofrendo e remoendo. E a melhor maneira é enfrentar a dificuldade. Agora, em Efeitologia, página 28, segunda linha. Poderia dizer, com base em sua casuística, se houver, quais são os efeitos do voluntariado enquanto sustentáculo de autossuperações na prática do EV? O voluntariado me ajudou a fazer o EV. Primeiro, a questão do EV vem através da autopesquisa, que a pessoa percebe da importância de você ser responsável por você. Você bancar as suas situações,
você não ficar dependendo de ninguém, de negocinho, de alguém vai me ajudar, alguém vai me livrar dessa ou daquela. Então, começa por aí. Começa da conscientização de você por você mesma, do seu autocuidado. E a partir daí, no exercício do voluntariado, como a gente também vai adquirindo melhor a questão do entendimento da multidimensionalidade, a gente vai se aproximando, a questão materialista a gente vai se não vai ficando tão forte, a gente vai percebendo mais a questão extrafísica e principalmente pelo autocompromisso. E a necessidade do EV, ela surge junto com tudo isso, porque você tem que se bancar e você tem que assumir toda aquela questão da assistência faz parte também da questão energética. Então, você tem que estar, para assistir, você também tem que estar qualificado energeticamente. E se eu não praticar o EV, eu não vou conseguir isso. Eu vou estar me enganando e enganando aos outros. Agora, em Interaciologia, página 29, segunda linha. Como se verifica a interação tarefa interassistencial, amparo extrafísico de função? Há exemplos de o voluntário perder o amparo de função? A tarefa, quando a pessoa exerce uma tarefa assistencial, eu penso que ela nunca está sozinha, ela sempre está acompanhada de um amparo de função. Então, acho que uma coisa caminha junto da outra. E a outra parte era... Há exemplos de um voluntário perder o amparo de função? Se perde ou não, é difícil dizer. Mas eu acredito que quem pensa em amparo tem que pensar na assistência. Quem não faz, se eu não tenho um sentimento de assistência, se eu não tenho uma intenção assistente, o amparo ele não tem o porquê tanto. Eu acho que amparador tem tanto serviço que tem que procurar quem faça assistência para ele estar interligado. É claro que acho que o voluntário pode perder o amparo de função. É só ele começar a fazer atitudes anticosmoéticas, escorregar, pensar mal dos outros, começar a fazer muita bobagem, ele vai perder o amparo de função. É verdade. Então, na Enumerologia, página 29, primeira linha, favor explicar se há um crescendo nos tipos de voluntariado. Aí ela está citando todos os itens da Enumerologia. Tarístico, reciclador, administrativo, empreendedor, docente e autoral. Então, está perguntando se há um crescendo nesses tipos e se você poderia exemplificar cada um deles. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas eu pensei nessa ordem quando eu construí. Mas eu acho que cada caso é um caso e para cada pessoa vai ter a sua ordem. Eu pensei aqui, a partir do momento da qualificação do voluntário na assistência, a TARES, vai haver uma qualificação da TARES que ela possa promover com ela e na questão da assistência. E depois, automaticamente, a partir do momento que a pessoa consegue praticar a TARES, ela vai estar se reciclando, ela vai estar se renovando. O meu caso, eu praticando a TARES, eu vou me sentindo renovada, eu vou me melhorando, isso proporciona essa melhora. Depois, o voluntário ele pode passar a ocupar cargos administrativos, ou assumindo outras funções, se for o caso, que aí vai ser opcional também. E o epicentrismo, o empreendedorismo, o epicentrismo vão surgindo naturalmente
né? E depois ele pode assumindo, vai se aperfeiçoando, ampliando a assistência e pode se tornar um docente, pode partir para alguma escrita, né? Agora, favor explicar o último item da efeitologia, página 28. O efeito do voluntariado conscienciológico enquanto vestibular para ingresso em curso intermissivo. Então, eu entendi também nesse meu processo que todo esse trabalho de ampliação de lucidez, que vem com a autopesquisa, de discernimento, que é a interação da questão do trabalho do voluntariado, a pessoa vai se qualificando e melhorando a sua ficha evolutiva. E eu penso também que isso vai refletir depois da dessoma. Se o voluntário, no caso, ele não participou de curso intermissivo, ele pode já estar mais preparado para participar desse curso. E se caso ele já tenha participado, ele vai estar em mais condições de cursos mais avançados. Isso eu considero que o voluntariado, as atividades, todo o envolvimento, eles sejam como se fosse um intermissivo intrafísico. Tânia, você queria perguntar? Quero. Helena, por favor, na primeira página, você pode desenvolver a filosofia que você colocou, a evitação do materialismo, quer dizer, qual a relação que tem com o voluntariado propulsor? É você sair não pensar só na sua questão intrafísica, você se descondicionar intrafisicamente, você pensar mais, no conscienciograma surgia muito a questão, pensar como consciex. Isso foi muito forte para mim. A gente conseguir se libertar, se perceber, não só nesse cotidiano, nessa questão física dos nossos afazeres, que são importantes, eles fazem parte, mas que a gente, fazer as atividades, ter o cotidiano e não perder a lucidez e a clareza que não é só, que isso não significa tudo, que tem o outro lado também que convive e é muito forte da mesma forma. Tá ok, muito obrigada. Marta, você queria perguntar? Helena, em primeiro lugar eu quero parabenizar pelo seu verbete, porque não é todo mundo que vê o valor do voluntariado. E você pegou por um aspecto bem interessante, né? E você viu todas as questões e está muito bom o seu verbete. Agora, as perguntas. Na página 28, na penúltima linha da parafatologia, você coloca o cumprimento dos paradeveres. No seu ponto de vista, quais seriam os paradeveres do voluntariado? Eu penso que seja principalmente a seriedade com o amparo de função e com toda a assistência que, em primeiro lugar, a gente recebe. Então, esse compromisso, essa seriedade de saber que alguém conta comigo para algum serviço, para alguma assistência. E eu tenho que ter seriedade nisso. Eu tenho que cumprir, eu tenho que ter a questão da parceria. Isso. Exato. Agora nós vamos para a página 30. E ali na exemplologia, se você puder, por gentileza, explicar os dois tipos de voluntariado. Que você coloca o primeiro, é o voluntariado propulsor básico, e logo em seguida vem o voluntariado propulsor avançado. Ambos são em ICs. Mas tem uma diferença, se você puder, por gentileza, ampliar. O voluntariado propulsor básico, aquele instituição conscienciocêntrica capaz de oportunizar a própria qualificação intraconsciencial de modo inicial, despertando para o exercício interassistencial.
o voluntariado propulsor avançado, aquele em instituição conscienciocêntrica, capaz de oportunizar a própria qualificação intraconsciencial para a melhoria e ampliação da interassistencialidade com afinco e de modo profundo. A diferença é que, no básico, aquela questão é toda aquela disponibilidade, aquela participação, ela é bem inicial, ela é como se fosse meio tímida. Né? E com o avançar do trabalho, com a identificação e com o reconhecimento íntimo da gente, da questão da importância da questão evolutiva e da assistência, naturalmente aquilo vai ficando assim, mais profunda a sua dedicação, o seu entendimento, e você vai se qualificando no posicionamento. É pelo posicionamento que a gente vai se envolvendo mais e vai avançando na questão do voluntariado. Mas, em primeiro lugar, eu acho que, principalmente, a partir do momento que a gente se posiciona para valer. Parabéns, então. Muito obrigada. Então, continuando aqui com as perguntas. Em Megapensenologia, página 27, favor expandir o último item. Voluntariar evidencia trafores. Sim, porque no voluntariado as pessoas interagem umas com as outras, convivem, tem muitas atividades para exercer, e vão surgindo as diferenças, as afinidades, as dificuldades, o objetivo sempre é o qual? Tirar o melhor da gente. É a questão do conscienciograma também. Ele aperta, espreme e a gente enxerga o melhor da gente, que existe a luz, né, no túnel. E o voluntariado é isso, naquele exercício das atividades, da gente com a gente mesmo, na assistência com o outro, no todo, nós vamos, a gente se desapega de ficar enxergando e reforçando a dificuldade do outro ou as próprias. Qual é o mecanismo? É trabalhar com o melhor da pessoa, sempre pensar no que ela tem de melhor, e é ali que a gente vai desenvolver e vai dirigir. E por isso e aprofunda também a relação com o amparo. Helena, poderíamos dizer então que a pessoa, quando ela começa o voluntariado, ela começa mais no ego, né? E conforme ela vai atuando, ela vai mais para o grupo, vai mais para o colo, né? Porque ela começa ela vem do intra para fora, né? E no início é o contrário, né? É de fora para dentro, não é? Sim, exatamente. O que você acha disso? Realmente, o conscienciograma, é isso, né? O conscienciograma não tem como ficar a gente não consegue camuflar e nem ficar na superfície. É bem isso, a gente percebe que a gente vive na superficialidade, e o conscienciograma, como voluntariado, vão trazendo, mostrando, na verdade, vai tirando lá do fundo e vai surgindo realmente a essência, a verdade. A autopercepção vai aumentando, né? Sim, vai, com certeza. E a partir daí, quando a gente, em algum momento fora ali depois no dia a dia, quando as coisas acontecem, que a gente derrapa na gente mesma, mas ele grita na hora, aquilo vem de chacoalhada. A gente não consegue mais fazer de conta. Eu vejo assim que quando eu comecei o voluntariado, a gente começa meio pelo ego, né? Não, quero voluntariar, quero estar lá, quero estar junto com o grupo. E com o passar do tempo isso vai mudando, né? É o contrário. Eu necessito estar lá. Eu necessito estar lá. Eu preciso colaborar.
A automotivação já é bem diferente da inicial, né? Você já tem um entendimento por que você está numa Max ProEx, qual é o seu papel nessa Max ProEx, qual é a sua função dentro dessa Max ProEx, né? E para mim também muito forte a questão sempre da retribuição, de tudo que eu tive a oportunidade de recuperar e de estar aqui para fazer alguma coisa. Eu não posso perder tempo, eu tenho que devolver isso. Na conferência que o professor Frederico Gunning deu na segunda jornada de alta pesquisologia sobre prodesperticidade e voluntariado, ele falou o seguinte, que todas as pessoas que têm o trabalho voluntariado estão sendo sempre preparados para. É muito interessante pensar isso, né? Que nós, no voluntariado, estamos sempre nos preparando para. Sempre algo melhor na frente, sempre alguma coisa na frente nos esperando, né? Então, é interessante perceber essa dinâmica do voluntariado, ter lucidez disso, né? Pilar, você queria falar? Continuidade, Helena, parece que dá uma continuidade, o antagonismo, na página, antagonismologia, na página 29, que diz, absorver conhecimento, reter para si, e distribuir conhecimento, o doar de si. Me parece que, assim, quando vocês estavam aí trocando as ideias, de que, num momento, não há muito essa diferenciação. Então, precisa que haja essa partilha, né? Se parte esse conhecimento do receber e do doar. E aí que eu gostaria que você pudesse esclarecer melhor como é que está esse movimento em você. Esse é o que hoje eu estou vivendo bem forte, isso, a questão de tudo que eu já recebi, tudo que eu pesquisei, que eu busquei, na própria forma do verbete, a questão de estar compartilhando a minha experiência, toda a forma como eu passei, como eu via anteriormente o voluntariado e como eu passei a perceber a partir de toda essa autopesquisa e de todo esse meu movimento. Eu tinha a necessidade imensa e eu descobri também anteriormente que eu não era não tinha o fraternismo desenvolvido, como eu não tenho ele totalmente, mas eu hoje estou exercendo ele, né? E a questão do compartilhar, do conviver, também era uma questão que não era muito fácil. E hoje eu já consigo, a partir daí, hoje, transitar com tranquilidade, mas tendo a lucidez que eu tenho que ter bastante atenção para não dar o passo para trás. Mas a necessidade de socializar, de distribuir o meu sentimento e o que eu fui aprendendo foi muito grande. Muito obrigada, Helena. Helena, você poderia ampliar mais o compromisso com a assistência pelo exemplarismo teático, na página 27, na fatologia? Que linha, por favor? Na 7ª linha, o compromisso com a assistência pelo exemplarismo teático, de cima para baixo. O exemplarismo, às vezes, a gente pode assistir através de uma conversa, de um curso, de uma informação, e também pelo próprio exemplo. A partir do momento que você se melhora, você se qualifica, você passa a ter procedimentos melhores, atitudes melhores, e você pode, através da sua postura, da sua maneira de agir, você pode também estar ensinando, assistindo. Não sei se respondi. Respondeu, obrigado. Boa tarde. Obrigada pelo verbete. Podia, por favor, expandir um bocadinho a superação da postura belicista, página 28, primeira linha. Sim, a postura belicista sempre foi muito forte em mim. Então, eu sempre tinha
aquela questão tinha que ser do meu jeito e impondo as coisas que nem um trator. Vinha por cima. E ao mesmo tempo que eu ia por cima para transformar as coisas a qualquer preço do meu jeito, aquilo também me incomodava. Eu sofria com aquilo, porque aquilo não me fazia bem, mas aquilo era mais forte que eu. E foi a autopesquisa. Foi a autopesquisa, foi entendendo e admitindo. Porque a autopesquisa desmascara a gente. E eu tinha a ideia que eu era muito bonitinha e muito queridinha. E a partir do momento que eu identifiquei que eu não era isso, que eu assumi que eu era muito má, né? E aí facilitou muito. Ô, Helena, Sim. Eu gostaria que você explicasse essa questão da descoberta de conhecimentos e habilidades adormecidas. Na página 27, Fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha de baixo para cima. É a questão do trafor, porque a partir do momento que a gente não assume as nossas qualidades, com aquelas coisas boas que a gente faz, a gente não quer o compromisso. E a partir da autopesquisa também, e o voluntariado, eles vão juntos, porque a gente tem que fazer algumas coisas, a gente tem que ter os posicionamentos, a gente no voluntariado tem as ações que a gente tem que desenvolver, e tem, gostando ou não, tendo receio ou não, isso não é bem para mim, e às vezes a gente acha que não sabe fazer, não sabe convidar alguém para algum curso, por exemplo, mas a gente vai desenvolvendo aquilo e quando você vê, você vai fazendo com naturalidade. Você percebe, puxa, era tão difícil e eu sei fazer, eu dou conta de fazer. Né? Então, foi isso. Até a própria escrita do verbete. Eu destravei e tive coragem de vir fazer, então eu consegui fazer. Eu acho que também de repente era alguma habilidade que eu tivesse que estava lá fechada. Não sei se respondi. Respondeu, obrigada. Deixa eu falar mais uma coisinha, continuando também. Mas, então, você conseguiu, Helena, tem numa frase anterior aqui, a aplicação profissional de conhecimento, dos conhecimentos e habilidades. Quer dizer, você aproveitou, aprimorou seus trafores, coisa que estava adormecida, você conseguiu fazer, soltar, liberar essas habilidades que você, no começo, talvez nem percebesse que possuía. Sim, sim, exatamente. Até a minha formação é em letras, né? E eu utilizava, enquanto estive na sala de aula como professora, eu usava essa habilidade, esse conhecimento, apenas para aquela função de professora, para aquela informação daquele conhecimento específico ali, daquela função, né, do ensino fundamental. E a partir de agora, eu utilizei também esse conhecimento que eu adquiri na formação para desenvolver de outra maneira, né? Agora com uma outra... Muito bom. Outra intenção. Que bom, né? Você saber que você tem um tracinho. Sim. E vira um tração, né? Maria Luísa. Helena, é na página 29, em binomiologia. Você poderia comentar um pouquinho sobre o binômio coerência cosmoética e holopensene homeostático? Sim. A coerência cosmoética, eu penso que a pessoa tem que ter bom senso. Eu não posso agir de uma forma, falar outra e pensar mal, ou pior ainda. Então, são coisas que andam juntinhas. Eu fazer
o pensar e o ser e o sentir todos na mesma linha, na mesma direção e com muita honestidade. Respondi para você? Tá, ok, obrigada. Até o paradoxo. E a partir daí, ele se torna... Então, aqui a interaciologia, só para complementar, não, era binomiologia. Então, binômio, coerência cosmoética e holopensene homeostático, então é a interação dessas duas, a combinação dessas duas ideias, né? O voluntariado, ele tem essa intenção, ele traz esse padrão energético de pensamento e sentimento no sentido de qualificar, assistir cada vez mais. Então, no voluntariado já existe esse padrão, apesar de que quem faz o holopensene do voluntariado são os próprios voluntários. Então, a qualificação, no sentido da coerência cosmoética dos voluntários, vai intensificando esse holopensene homeostático. Em paradoxologia, o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos. Você poderia comentar um pouquinho, por favor? Sim. Você se melhorando, você melhora o seu entorno. Tudo que onde você entra, com quem você convive, você estando melhor, você vai pensar melhor, você vai agir melhor, você vai ser melhor e você vai, o seu ambiente, as pessoas que estão com você vão se beneficiar, vão sentir tudo isso. Você qualifica também o seu entorno. Ok, obrigada. Alba, você queria falar? Sim. Você poderia falar na tecnologia, na página 28, na segunda linha de tecnologia, a técnica da retribuição e depois na terceira linha, a técnica da agenda consciencial? A técnica da retribuição é a gente compartilhar o que a gente aprende, a gente repassar, socializar o conhecimento, a informação, na forma de assistência. E a agenda consciencial é a questão da organização. Quanto mais organizada a pessoa for, melhor ela vai conseguir ser assistencial, porque ela vai conseguir se dispor, sair dela e perceber o outro, porque ela está organizada, as coisas não estão atropelando. Então, quanto mais organizada, mais a assistência pode ser promovida. Página 28, na última linha de fatologia, você coloca a viragem assistido-assistente. Em sua vida de voluntariado, qual foi a tendência, assim, ou o que você teve que abrir mão? Você já identificou para entrar nessa condição de assistido-assistente? Porque hoje você está de assistente. Eu tive que abrir mão de mim. Mas o que, assim, você já identificou, discriminou? O que foi o mais difícil de abrir mão de você? Do meu ego? Não sei, é isso que eu estou querendo dizer, né? Perguntar nas suas pesquisas, aí, nas suas autopesquisas. Porque muitas vezes a gente vai fazendo, mas a gente não fica lúcido do que nós temos que abrir mão. Abrir mão do quê? Das imaturidades, de todas as tendências egóicas, eu considero, todas as manifestações de colocar a gente em primeiro lugar. Tudo que puxe para os meus interesses. Eu tenho que pensar... Esse é o grande diferencial. Pensar no melhor, em primeiro lugar, no melhor para todos. O que vai ser melhor para todos. E depois, o que tiver, o que der tempo, o que sobrar, é que eu vou me colocar.
30. Alô? Na página 30, faz favor, na taxologia. Sim. A número 9 e depois a número 12. Faz favor. Neofilia. A neofilia, as novas formas de pensar pela desconstrução do ego idealizado. A partir do momento que a pessoa se identifica e se aceita, que ela se desconstrói, fica mais fácil, porque você se permite pensar diferente, você se permite fazer de outra forma, você se libera daquela... do você ser o centro. E fica mais suave. E a outra é a? Número 12. 12. A eliminação de preconceitos e mecanismos de defesa do ego. Aí você para de se justificar, de arrumar desculpa para você mesma, desculpa de não ter ido, de não ter feito. A partir do momento que você se assume, se posiciona como você é, e no que você quer, no que você está fazendo, a coisa fica muito mais fácil, fica prazerosa, fica tranquila. Não sei se consegui responder. Certo. E a número 15, por favor, a vinculação, o vínculo consciencial. O vínculo consciencial é aquele traço, aquela relação, o laço entre que você mantém com no envolvimento do voluntariado ali, entre os voluntários, com a equipe amparadora. Você vai criando cada vez mais uma questão de parceria, de entendimento, de respeito, de fraternismo. É uma convivialidade, é um sentir, transitar, um fazer totalmente pacífico, por uma questão melhor, por um melhor para todos. Tá, obrigada. Para concluir essa discussão, tudo pode ser resumido no item 6 aí, que é o egocídio, né? Sim. É a postura de sair de si para escutar o outro. Sim. Isso até hoje de manhã o professor Valdo falou em matar o ego. Então é a questão do assassinato cosmoético. Não bélico, né? Não bélico. Alô? Tá ligado? Tá, né? Aproveitando que você está na taxologia, eu queria pedir também para você comentar os itens 7, gratidão, e 14, traforismo, por favor. A gratidão é por tudo, porque quando a gente trabalha, quando a gente faz assistência, a gente recebe muito. E quanto mais a gente faz assistência, mais a gente quer fazer, porque o bem-estar, a pacificação e o sentimento agradável que vem, ele reforça a você a mistura e aumenta a gratidão e fica aquele círculo, né? Você sempre quer fazer mais, porque também você vai fazendo, você vai se sentindo melhor e você quer fazer mais porque você quer retribuir. E o outro é o 14, traforismo. Você pensar melhor das pessoas, olhar para a pessoa e ver o que ela tem de melhor e tentar, às vezes as pessoas não percebem também o que elas têm de bom. Então, isso também é assistência, você com seu colega, no convívio, de forma geral. Você está auxiliando que a pessoa perceba que ela pode desenvolver e está buscando sempre encher, porque a gente tem, às vezes as pessoas têm o hábito de só perceber o defeito. E acho que o grande desafio e que nos qualifica é fazer o contrário, é trabalhar com o melhor da pessoa. Vai nos chamar a atenção o que ela fez de melhor e fortalecer e incentivar esse ponto melhor. Obrigada. Helena, aqui no B,
Parabéns, né, pelo verbete. Eu queria, na página 28, que você complementasse, tem relação com a pergunta que ela fez na neossinapsologia. Você coloca ali a aquisição de neossinapses a partir do desenvolvimento do senso de gratidão. Eu queria assim, saber como é que você chegou a esse raciocínio assim, de criação de neossinapses a partir desse senso de gratidão. Como é que você vê isso funcionando? Porque a gente se descondiciona. Comigo foi um descondicionamento de sair de mim e perceber as outras pessoas. E esse descondicionamento eu passei a entender como como se fosse um ganho para mim. E com isso me fez pensar diferente, que eu posso ser grata às pessoas, que eu devo ser grata a tudo, porque tudo isso, a existência é uma oportunidade de evoluir e de melhorar. Então, por que eu não vou aproveitar isso? E em todos os momentos, em todas as interações que a gente está tendo essa oportunidade de se melhorar, de se qualificar. A existência é um ganho. E a cada momento que a gente existe, a gente tem a retribuição veio daí. Tá? Na letra ARC. Na taxologia, na página 30, por que você colocou também as técnicas no número 1 de autoenfrentamento, além da voluciologia? Você podia explicar essa lógica? Tem lá técnica de um passo cada vez, a aplicação de técnicas isoclogênicas e tem a voluciologia. Você quer a voluciologia? Não, assim, a voluciologia é essa vontade, né, de fazer o autoenfrentamento. Sim. E aí você colocou as técnicas, né? Mais técnicas além de tecnologia. Por que você colocou elas aqui também? Para reforçar, como se fosse é um reforço para não haver desistência na questão do autoenfrentamento, como se fosse uma lembrança que tudo isso faz parte e que tem que ser sempre renovado e mantido, para não haver o descuido. Foi essa a ideia. É bem interessante porque, quando se fala em vontade, tem níveis e níveis de vontade. E quando você coloca no item 3, autopesquisa, essas são técnicas de aprofundamento da vontade. Você poderia comentar, por gentileza, no item 3, autopesquisa, a questão da consciencioterapia, conscienciograma e consciencobaia? A consciencioterapia, ela é uma técnica que capacita, que leva a pessoa à sua autopesquisa, assim como o conscienciograma e o consciencobaia. Tem sempre uma técnica que chama mais a atenção da gente. Você me pergunta qual que me chama mais atenção? Isso, no caso, sim. No seu caso pessoal, qual aquela que foi mais precisa? Para mim, a mais precisa foi o conscienciograma e, na sequência, o consciencobaia. Mas o conscienciograma foi fundamental aqui para mim. Tá ótimo, então. Então, aqui temos mais perguntas de teletertulianos. Em Megapensenologia, página 27, favor expandir o último item. Não, essa aqui já foi. Vamos para a próxima aqui. Na Pensenologia, página 27, sexta linha. Explanar a respeito do holopensene da instituição conscienciocêntrica, fomentadora das atividades nas autopesquisas da consciência. Pela própria atividade, pela própria... as próprias atividades, o objetivo da instituição, ela automaticamente vai fomentando, ela vai ativando a vontade da gente em se preparar mais para a assistência. E, automaticamente, a autopesquisa faz parte disso. E, quanto mais a autopesquisa avança, mais há uma qualificação na questão assistencial.
E uma coisa, e os fatores andam juntos. Você vai avançando e cada vez você vai querendo mais e se esforçando e se dedicando e fazendo mais. Agora, em Fatologia, página 28, primeira linha. Por gentileza, exemplificar os itens. A superação de posturas belicistas, que você já explicou, e a desconstrução permanente de esquemas mentais ultrapassados. As posturas belicistas é quando você deixa de querer impor a sua vontade, deixa de forçar barras, de enfrentamentos, né? Você abre mão de você e passa a respeitar as pessoas, enxergar as pessoas e pensar nas ideias, trocar as ideias, discutir as ideias. E com isso, a partir do momento que você consegue abrir mão dessa postura belicista, você passa a pensar diferente, você passa a entender que você pode trocar ideias, se permitir fazer de outras formas. E a partir do momento que você pensa, o exercício de pensar diferente, automaticamente você já começa a se soltar, a flexibilizar e deixar que as coisas naturalmente se encaminhem entre as pessoas. Agora, na Culturologia, página 30, primeira linha. Expor sobre a cultura do abertismo consciencial do voluntariado propulsor. Quando você se abre, você se disponibiliza, você se permite ser voluntária e assumir aquele voluntariado fazendo o seu melhor, se disponibilizando. Quando você se abre, você permite que isso aconteça para você. E você se abrindo. Agora, em Efeitologia, página 28, primeira linha. Gostaria que elucidasse o efeito autorreciclador do investimento intraconsciencial na autopesquisa. O efeito autorreciclador do investimento intraconsciencial na autopesquisa. O efeito reciclador é você se qualificar, você se transformar, você passar a ser uma pessoa melhor. Você se liberta, você dilui aquelas dificuldades, aquele murismo que você vivia, a sua ruminação, todas as suas dificuldades, você renova, você identifica, você assume, e a partir do momento que você identifica e você assume, você refaz o padrão. Você faz o contraponto, você não quer mais aquilo e você deixa de fazer aquilo que você vinha repetindo há muitas vidas, algumas vidas ou essa própria vida. Você deixa de repetir aquilo e você estabelece. Eu não quero mais, eu vou fazer diferente. E aí você faz a renovação. Mesmo que surjam algumas recaídas, você dá uma escorregada, mas isso você, na hora você percebe, você retoma e segue em frente. É uma grande renovação. É um fazer diferente o seu dia a dia. Agora, na Maniologia, página 29, poderia elucidar a eliminação da teomania? A eliminação da teomania é a mania de colocar para outros a responsabilidade das suas coisas. De entregar nas mãos de outros, na responsabilidade ou nas costas de outros, as coisas que você tem que resolver e que você tem que fazer. Você saber que é você sendo responsável por você. A teomania envolve também religião, né? Sim, sem dúvida, o processo religioso. De colocar sempre a responsabilidade em algum ser supremo. Em algum ser supremo, exatamente. Ele vai resolver e eu vou descansar. Agora aqui, parabenizo a Nel Verbetógrafa pelo verbete extremamente assistencial. Quem está falando é uma voluntária do IPC CEA Campo Grande. Ampliar a maniologia e mitologia.
A remissão da egomania é deixar de pensar em si, né? Cada um, a gente se permitir pensar no outro, e, em primeiro lugar, que aconteça o melhor para todos e não para mim. Também a que foi falado agora, a questão religiosa de transferir para outros seres a resolução e também trazer para nós mesmos a autorresponsabilidade dos nossos acertos, dos nossos erros e do que nós temos que fazer. E a superação da mitomania, de mitos, de estar colocando de crenças, de estar jogando para as pessoas também, acreditando que tem que ser, eu tenho que seguir alguma coisa porque alguém fez daquela forma. Aí entra a questão da criticidade, de julgar, de refletir, de considerar o que seja melhor. E a mitologia, o fim do mito da evolução espontânea sem esforço, que as coisas acontecem por acaso, a questão, aconteceu porque teve sorte, não, tudo tem que ter esforço, tem que ter dedicação e depende da própria pessoa, se dedicar, se esforçar ou não. A ruína do mito da unanimidade, aquilo que nós falamos já anteriormente, que porque todo mundo pensa de uma maneira e que aquela maneira seja mais correta. Aí cabe também a questão da reflexão. E o extermínio do salvacionismo é a questão da autorresponsabilidade também, que cada um assuma o seu fazer e o que vier decorrente disso. Helena, o seu verbete traz muito bem, né, a questão toda do voluntariado, a importância, né? E a gente está aí com pelo menos, no mínimo, 25 anos de voluntariado conscienciológico, que é a idade do IPC, enfim, né, e fora outros voluntários anteriores, e alguns com mais tempo, outros com menos. O que você acha, assim, da perspectiva? Ou seja, a gente já atingiu um nível do voluntariado que é preciso profissionalizar esse voluntariado em termos de qualidade, eficiência, interassistência. O que você vê, assim, que salto a gente tem que dar agora daquele voluntariado bacana que a gente fez até agora, mas o que é preciso, na sua opinião, e buscar para a gente realmente profissionalizar o voluntariado tarístico da Conscienciologia? Eu acho que é a questão da escrita. Eu acho que o voluntário ele tem que ter forte a questão da autopesquisa, o entendimento cada vez mais claro a importância da conscienciologia, do que a ciência propõe, e a partir desse entendimento e desse posicionamento, o voluntário vai se posicionando mais e ampliando a questão assistencial, principalmente através das GESCONs. E então, aproveitando, você poderia comentar para nós a sua frase enfática, aprofundar um pouco aí, ou o comentário que você quer fazer dessa sua síntese aí do verbete? O voluntariado conscienciológico, labicon, dinamizador, teático e cosmoético da interassistencialidade multidimensional, incrementa o desenvolvimento da holomaturidade consciencial. A ideia aqui foi que todo fazer do voluntariado conscienciológico, ele é um laboratório, assim como toda a prática diária da gente, quando vista como laboratório, nós vamos percebendo os nossos acertos, os nossos erros, e nós vamos imediatamente qualificando melhor os acertos e acertando, ajustando quando não for um acerto. E automaticamente
nesses ajustes e nesses investimentos na qualificação, essa assistência vai se ampliando, ela vai acontecendo mais. Então, eu percebi que toda aquela prática, aquela vivência entre o grupo dos voluntários, o fazer, o pensar, ele possa ser visto como um laboratório, um exercício de estar se qualificando para o melhor da assistência e automaticamente a lucidez, o discernimento, e com isso vem automaticamente também a maturidade vai ampliando. Não sei se eu te respondi. Não, com certeza. Obrigada, Helena. Então, aqui na fatologia, página 27, quinta linha, de cima para baixo. O desenvolvimento de conhecimentos e habilidades faltantes a partir da consecução de novas tarefas. Fale um pouco do legado deixado pelos desafios do voluntariado. Fale também das suas metas já traçadas. Parabéns pelo verbete, parabéns pelas autossuperações. De sua colega de voluntariado. Vou falar o nome aqui porque ela está falando que é sua colega. É a Rosane Amadori. A Rosane que veio na segunda-feira, né? Você pode, vamos repetir, por favor? Então, na fatologia, página 27, quinta linha, de cima para baixo. O desenvolvimento de conhecimentos e habilidades faltantes a partir da consecução de novas tarefas. Fale um pouco do legado deixado pelos desafios do voluntariado. A prática, na prática do voluntariado, através do voluntariado eu fui desenvolvendo o que estava escondido, o que não tinha, né, através da prática da assistência, no movimento da assistência, eu fui me desenvolvendo, fui me identificando, e com isso eu iniciei um processo de autorrenovação. E com isso eu fui adquirindo um fazer diferente. Então, foram habilidades que foram surgindo a partir de novas manifestações. E aqui ela pergunta também, ela pede para você comentar, fale também das suas metas já traçadas. Metas já traçadas, as metas são de continuar qualificando e permanecer melhorando e buscando fazer o melhor. Na página 27, segunda linha, você coloca a automutação da pessoa e da própria vida para melhor. Isso com relação ao voluntariado, quais são os aspectos assim que você observou que eles ficam mais evidentes no voluntariado? Quais são as reciclagens que você observou que ficam mais evidentes para a pessoa e também para as outras que estão ao redor dela? Porque o voluntário, ele vai, no convívio entre ele, dentro das atividades, como ele vai aprendendo na troca e no exercício da assistência, ele vai automaticamente se qualificando, vai se melhorando, e aquilo vai trazendo mais prazer, e aquela pacificação, vai adquirindo pacificação, vai se qualificando, e a vida dele automaticamente, pelo exercício do fazer melhor e se melhorar, ele vai se melhorando e vai se transformando. Tá, ok. Agora, você já tinha tido experiência antes de voluntariado, antes de você conhecer a Conscienciologia? Mas são experiências de voluntariado que você fala? Sim, exato. Em outros algumas instituições, aquelas coisas da SOCIM, sim, mas de forma bem diferente. Eram aquelas atividades bem questões materialistas para a arrecadação de algum recurso, para algum fim
destinado ali, que ficava... E sempre aquilo era como se fosse também resolver aquela questão do salvacionismo. Eu vou conseguir, eu vou juntar, eu vou doar e vou me salvar. Sempre, e aquilo sempre foi... era desconfortante para mim. Aquela questão não combinava, não funcionava direito. Mas tive algumas vivências, não muitas. Porque aqui você coloca no verbete a especialidade em evoluciologia. E aí a gente vê, então, esse crescendo que você fala da TACOM para TARES, né? Sim. O voluntariado na TACOM, Tarefa da Consolação, a maioria de nós passou por isso. E agora voluntariado na TARES, que na realidade também são percentuais de TARES que nós usamos no dia a dia. Sim. Né? Até chegar numa condição mais profunda de nós exercermos esse voluntariado de uma maneira que seja assim mais eficiente, vamos dizer. Sim. E o voluntariado também ele é o primeiro passo para novas atividades dentro da Conscienciologia, né? Porque antes da docência vem o voluntariado, depois da docência vem o autorado, vem uma série de coisas. Então, ele seria assim a ferramenta básica para que a pessoa pudesse para chegada a pensar diferente, a perceber a vida de forma diferente, né? Exato. Só um minutinho. Tá ok, então. Obrigada. Sim. De uma experiência que tive em voluntariado, que não era TACOM. Eu trabalhei como voluntária durante algum tempo numa escola de educação especial para crianças portadoras de deficiência mental. Aquilo me trazia a satisfação de fazer um trabalho do qual eu gostava. Mas ser voluntário na Conscienciologia é muito mais profundo, é muito mais abrangente, porque não se trata só de você estar fazendo algo que lhe agrada, mas também de estar contribuindo numa Maxi Proex, de estar recebendo aportes inestimáveis, tanto intrafísicos como extrafísicos, de forma que é bastante diferente, pelo menos para mim foi bastante diferente o que se refletiu na minha vida e na minha satisfação. Essa satisfação anterior era uma satisfação bastante boa, naturalmente, uma satisfação intelectual, uma satisfação profissional, mas não era uma satisfação evolutiva, que eu acho que é bastante mais, que é o que, na minha perspectiva, essa satisfação e essa oportunidade evolutiva, o voluntariado na Conscienciologia é ímpar, né? Keiko, você ia perguntar? Conscienciologia, queria voltar à questão do amparo de função. A interação, tarefa interassistencial, amparo de extrafísico de função. Então, você comentou que dentro do voluntariado você foi ampliando, né, assumindo novas tarefas, você foi qualificando sua tarefa interassistencial, interagindo, né, com o amparo extrafísico de função. Nesse crescendo, você tinha comentado que você estava investindo na docência agora, né? Você poderia comentar? Sim, eu fiz a entrevista e agora vou seguir o processo, né? Não sou docente e agora vou me preparar para assumir a docência. Dentro da tarefa, né, nesse crescendo, né, agora que você está investindo na docência, está qualificando ainda mais o seu processo assistencial, como que você tem percebido o amparo extrafísico de função? De que forma você percebe as sinaléticas? Sim, eu tenho percebido que as sinaléticas, através das sinaléticas, das inspirações, elas vêm se manifestando com mais intensidade. Helena, na página 27, a última linha. A coragem de dar o passo decisivo sem temer a impossibilidade de voltar atrás. Você tem assim alguma casuística, fatuística, sua ou de alguém para expor isso? Para a gente ampliar essa ideia?
A coragem aí é da gente assumir o posicionamento e bancar ele de forma saudável. Assumir... Sim, ser docente, sim. E aí? E aí? Vou ter que mexer o corpinho. É verdade. Uhum. Aliás, ela citou o verbete aqui, ó, autoencantamento cosmoético, né? Na remissiologia. Também teve essa ideia. Helena, na página 27, na sua megapensenologia, o último megapensene, voluntariar evidencia trafores. Você tem algum caso pessoal ou que você tenha visto, né, nesse período de voluntariado com colegas? Como é que os trafores aí aparecem quando a pessoa se disponibiliza para o voluntariado? Os trafores aparecem quando a pessoa se disponibiliza porque ela como é que eu vou dizer? Ela está disposta a assumir a responsabilidade, porque eu entendo que a pessoa não manifesta, quando ela não assume os seus trafores, aí eles ficam lá escondidos, eles existem. E a partir do momento que a pessoa se posiciona, ela se permite mostrar, ela se permite ter, porque às vezes é mais fácil a gente não ter, para a gente não precisar fazer nada. A gente tem a desculpa de não fazer. Eu não tenho, então como que eu vou fazer? Então, a partir do momento que eu me disponho a fazer alguma coisa, na verdade, eu tenho que dar um jeito. E a partir do momento que eu dou um jeito, eu vou fazer, eu vou ter que criar condição para fazer. Então, a partir do momento que eu crio condição para fazer, vai surgir um traço bom, um mecanismo positivo que leva aquilo. Então, o exercício do posicionamento obriga que saiam os trafores também. E às vezes, Helena, eu já tive colegas de voluntariado, a pessoa nem sabia que tinha aquele trafore. Sim. E ela, né, achava que aquilo ela não ia dar conta. Aí ela entrou em diversas áreas, desde financeiro, desde docência, desde, né, no caso ainda do IPC, livraria, comunicação. Nossa, e aí emerge aquele traforzão que até a pessoa não sabia que tinha. Ou seja, eu acho que a oportunidade e a escolha, como você colocou, ela se posicionou, disse, não, né, estou aqui para isso. Aí até a recuperação de cons e toda a parte de função, a pessoa acaba, né, revelando aí talentos que ela mesma às vezes conhecia, né? Isso acontece. Eu quero aproveitar também mais um pouquinho, tem tempo, na filosofia, que é logo depois, né, da megapensenologia, você fala da evitação do materialismo. E a gente vê hoje, Helena, um movimento assim, mundial, e eu fiquei sabendo desses dias que o Brasil é o país com o maior número de voluntários do mundo. Né? Muito interessante. Então, parece que, de alguma forma, né, que há todo um movimento, há toda uma conscientização planetária na importância desse tipo de trabalho, que eu acho que é bem isso que você está colocando aqui, que não é mais a valorização do materialismo. Né? Então, parece que, claro, não é só na conscienciologia que se faz um importante voluntariado, né, de assistência efetiva também, no nosso específico, mas a gente vê muito um trabalho importante. Né? Como é que você, por acaso, estudou, ouviu esse movimento aí no nível planetário do voluntariado em geral, que também é propulsor para as pessoas, né, naquela situação, naquele contexto? Não pesquisei nada dessa forma. Aqui a ideia da evitação do materialismo é a gente não fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia, mas não esquecer que não existe só o intrafísico, não se prender e não se deixar envolver de forma que a gente não pense mais, de ser comandado por tudo que nos rodeia, pelo nosso entorno, que a gente consiga pensar na assistência, pensar na questão multidimensional, ampliar a questão da lucidez e não achar que só existe isso. Foi nesse sentido. Não, com certeza, mas a sua ideia dá para a gente, né, ampliar. Sim, dá para ampliar. E eu estava pensando, assim, agora
que existem alguns voluntariados talvez equivocados, ou enfim, né, talvez coloque até a pessoa em risco. O caso dessa bióloga brasileira que está na Rússia, agora ela saiu, né, da prisão, mas enfim, ainda não conseguiu deixar a Rússia, e uma situação bastante complicada, né, estar presa dentro da Rússia por pirataria, e agora depois baixou para vandalismo. Quer dizer, alguns voluntariados, às vezes, que tem que ser, né, tem que ser avaliados. Aí, nem todo voluntariado talvez seja cosmoético, né? Assistencial, né? E não basta boa vontade, né? Que a pessoa às vezes quer ajudar, mas não se atrapalha toda, né? E o discernimento, né, professora Minha? O discernimento vai embora, né? Que é importante, né? Mais Hermânia, uma vez, obrigada, Helena. Sim. Hermânia? Olá, está ouvindo aí? Então, no meu caso, eu acho que minha experiência no voluntariado tem a ver com striptease consciencial. Né? Na experiência do voluntariado, eu percebi que muita coisa que eu não percebia, tanto positiva como negativa, apareceram, que não foi nada agradável. Né? Então, ou você faz recém, ou não vai para lugar nenhum, né, no voluntariado. Mas eu queria, Helena, te parabenizar e também perguntar aqui sobre no detalhismo, na efeitologia, essa afirmativa aqui, ó, o efeito do voluntariado conscienciológico enquanto vestibular para ingresso em curso intermissivo. Como é que é isso? O que eu pensei aqui foi você, a partir do momento que você enxerga, você pratica você vive você atua no seu voluntariado cosmoético, consciente, aproveitando em ampliar sua lucidez, na questão ampliando, qualificando a sua assistência, você está se qualificando, você está se permitindo melhorar para a pós-dessoma. Você se qualifica, após a dessoma, se você tiver hoje uma condição de maior lucidez, a sua chance, se você não fez o curso intermissivo, de você estar participando dele. Se você já participou, você pode avançar nesse curso. Hoje você está se qualificando para uma próxima. Foi para um curso, para depois você voltar numa outra condição melhor, para continuar se qualificando. Né? Oi? É um após. Sim, sim. É um após para retornar também, né? Obrigada, Helena. É um após e uma pós, né? Mais alguém? Pode falar. Para coroamento aí com chave de ouro, você poderia ampliar aqui, explicar e ler a caracterologia, que é o último item, que eu acho que resume todo o verbete. A página 30, da caracterologia, lá no finzinho. Ah, sim. Encerramento. Sob a ótica da conscienciometrologia, a reeducação se efetiva de fato através da autopesquisa e da autoqualificação. Somente a própria consciência é capaz de promover o desenvolvimento da autoconsciencialidade, com os experimentos pessoais, proporcionando o exemplarismo cosmoético interassistencial. Esse é o resumo de tudo. Pode falar mais um pouco sobre isso? Não, e aqui é como eu vejo a questão do voluntariado, que quanto mais que a responsabilidade é de cada pessoa consigo mesma, e a qualificação do que a pessoa faz depende do que ela faz e do que ela oferece, depende somente dela, dela se enxergar e dela fazer o que ela tiver que fazer em se qualificar. Tudo parte da pessoa é de dentro para fora. E aí é que o resultado reverbera em todo o entorno. E aí, então, conclui e também vai para o estrangeirismologia, né? Que seria a renovação do modo de viver. Do modo de viver. Consequentemente, a pessoa renova
integralmente, o seu fazer, o seu sentir, o seu viver, tudo. Helena, eu queria que você comentasse a enumerologia na página 29, porque eu queria saber se tem uma ordem nesses voluntariados que foram colocados, né? Começa com o voluntariado interassistencial, tarístico, reciclador, administrativo, no final que tem o autoral. E também já foi dito aqui na tertúlia, né, que o voluntariado é uma porta de entrada para depois você chegar à GESCOM. E eu fiquei pensando no meu caso pessoal, que eu comecei escrevendo. Aí eu fui morar numa cidade que não tinha instituição conscienciocêntrica e eu já fiz o primeiro verbete. Então, eu fiquei assim, está faltando alguma coisa, né? E aí, a gente criou lá, começou um IC na cidade. Hoje, a gente tem um envolvimento de alguns voluntários, está aumentando o número de professores, né, voluntários interessados em fazer as aulas treino para começar a dar aula. E era muito pequenininho, era quase nada, hoje já está crescendo. Então, eu queria que você falasse sobre essa mudança da ordem, o que é importante, o que fica faltando, né, para as pessoas que acham que voluntariar é só escrever também, se não tem, a gente não está queimando etapas, o que é importante nesse aspecto, ou se não tem nenhum problema a gente começar a voluntariar escrevendo e as outras coisas vêm depois. Como é que você vê isso? Eu vejo que aí é questão da experiência que vai qualificando o trabalho. Vai depender a ordem que eu fiz aqui, a ordem dada aqui, não necessariamente precise ser essa, até porque não é o meu caso aqui também. Não tenho eu não tenho essa. A ordem eu pensei numa lógica de como poderia ser, mas sem que seja dessa forma, sem querer impor nada, né? Sem exclusão. Mas eu acredito que tudo também é da questão da sua pesquisa, da sua intenção, da sua experiência, da sua qualificação, para ver e o fôlego de até onde possa ser bancado e ser feito sempre da melhor maneira, sempre com a melhor qualidade, a melhor intenção. Eu acho que pode ser uma maneira, né? Então, nós temos ainda aqui uma pergunta daquela pessoa de Madrid ainda, a mesma voluntária de Madrid. Poderia nos contar como você chegou na Conscienciologia antes de ser voluntária em 2010? Eu cheguei na Conscienciologia por convite de uma hoje colega voluntária, que era conhecida minha da cidade, que me convidava várias vezes, e eu dizia, não, dava uma escapada dali, e numa ocasião, que ela chegou, eu achei que... Aí sintonizou diferente, e eu fui fazer o CIP, e dali eu identifiquei afinidade com as ideias. Mais alguma pergunta? Politicologia. Você pode falar um pouco sobre essa cosmoeticocracia? Página 29. É a questão da maturidade. Quanto mais maturidade, maior lucidez, maior entendimento, discernimento, você vai alcançando a maioria das pessoas, vai qualificando e vai melhorando, você vai criando uma sociedade mais cosmoética. Helena, você já comentou que no voluntariado nós temos vários tipos de voluntariados, né? Desde os
que estão iniciando, os que já são mais veteranos. Eles chamam para a gente dos mais velhos, né? E o professor Valdo é mais gentil, ele diz os elders, né? É os mais antigos. É os mais antigos, né? Como que você vê, o que você diria para as pessoas assim, ainda que têm dificuldade, muitas vezes, de fazer essa responsabilização perante o voluntariado? Como que você vê isso? Eu acho que as pessoas têm que pensarem no que elas querem para elas. Pensar o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero para mim, para onde eu vou, onde eu quero chegar. E ter consciência, olhar e perceber a oportunidade e a inteligência dessa otimização que existe. Essa oportunidade, essa ferramenta que está disponível, fácil. É a questão de perceber com inteligência, deixar a inteligência evolutiva aflorar e aproveitar. Então, nós agradecemos aqui a Helena, verbetógrafa, agradecemos a participação de todos os tertulianos, os teletertulianos, e passamos para os comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 24 online. Os recados são da Valdirene sobre o acoplamentário, a Alba sobre CP2 e agora com vocês a Eliana com o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia é um programa que mantém, que sustenta financeiramente essa importante estrutura da qual vocês, tertulianos, né, hoje usufruíram, e vocês, tertulianos, também, que estão aqui presentes. Mantém também o Holociclo e Holoteca, que a gente não discute a importância dessas instâncias produtoras da enciclopédia, mas também das nossas autopesquisas, dos nossos livros, artigos, né, que todos podem acessar gratuitamente quando estão aqui no CAEC. E o associado do programa Amigo tem uma grande vantagem, que ele acessa o Holoserver, onde ele tem uma base de dados com 23 obras da Conscienciologia, e ele acessa isso com um login e com uma senha de qualquer lugar onde ele esteja. Então, com seu login e senha, faz a pesquisa, amplia bastante o seu acervo, né, de dados, para seus descontos, para suas escritas, os seus inscritos, e também ele acessa, ele faz o download anualmente da Enciclopédia da Conscienciologia. Mais um pouco vai ter a nova versão. Então, o amigo da Enciclopédia, ele não precisa mais comprar, né, o CD-ROM da Enciclopédia. Ele baixa do ambiente exclusivo. E agora nós estamos com uma nova ferramenta de pesquisa chamada Verbetomática, que é um avanço também em termos de pesquisa profunda no verbete, que só os amigos têm acesso. Então, além da grande vantagem de investir no seu próprio autorrevezamento, na Maxi Proexis grupal, que a enciclopédia representa, ser amigo também lhe dá essas vantagens enquanto pesquisador. Você entra em contato com o CAEC no 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e você que está aqui passa na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para todos os interessados na autopesquisa e no aprofundamento da compreensão da desperticidade. Nos dias 22 a 24 de novembro, o próximo final de semana, acontecerá no CAEC o acoplamentário, cuja temática é desperticidade. Os epicons Rui Bueno e Wildenilson Signorini. O acoplamentário possibilita o desenvolvimento do parapsiquismo, fazendo uso da clarividência facial e do acoplamento energético. Os interessados podem fazer as suas inscrições na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, nós convidamos para o ECP2, que vai acontecer agora no final do ano aqui em Foz do Iguaçu. Os dias do curso são 13, 14 e 15. A EPICOM vai ser a professora Adriana Lopes e o curso vai ser realizado no Rafaim Palace, o Hotel Rafaim da BR. O ECP2 ele é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar as sinapses
e dar uma volicionina nas metas dos pesquisadores que participaram do ECP1 ou das metas dos pesquisadores em geral que têm autopesquisa desenvolvida e querem fazer algum tipo de mudança e precisam de uma ajuda nas questões energéticas, parapsíquicas e neossinápticas. Mais informações vocês podem conseguir pelo CAEC, inclusive fazer inscrições na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652 ou no IPC 2102-1448. O código de Foz é 45, vou repetir do IPC 2102-1448. Aguardamos vocês lá. E para amanhã teremos o verbete Crescendo Antropologia com Cienciologia. A especialidade é Evoluciologia, de autoria da professora Rosa Ramalho. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.